Nessa aula, nós vamos ver sobre o governo de João Goulart. A posse de João Goulart, ou Jango, como também era conhecido, após a renúncia de Jânio Quadros, não foi tão simples quanto deveria. As alas mais conservadoras viam o herdeiro político de Vargas como um risco de escravização do país. Por isso, o exército tentou evitar que a segurança do Brasil fosse comprometida com a posse de Jango por meio de um golpe. Os outros setores mais ligados à esquerda começaram a se organizar para que a Constituição fosse respeitada. Um grande nome dessa articulação a favor de Jango foi o Leonel Brizola, que era seu cunhado e governador do Rio Grande do Sul, e também era um simpatizante do governo Vargas. Brizola organizou a campanha da legalidade, falando até mesmo em uma insurreição armada para impedir o golpe. A medida encontrada para evitar uma guerra civil entre os dois lados foi autorizar a posse de Jango, que estaria chegando da viagem à China. Porém, por meio de uma emenda constitucional, o Brasil passaria a ser uma república parlamentarista. Durante o conflito, Jango voltava ao Brasil, mas evitando entrar no espaço aéreo brasileiro, por medo de que seu avião fosse derrubado pelos militares, que não queriam que ele assumisse. Ele foi até Montevidéu e de lá iria para Brasília pelo Rio Grande do Sul, já que Brizola era seu aliado. Durante a estadia em Montevidéu, o deputado do PDS, Tancredo Neves, foi até lá para propor que ele governasse, porém com o país sendo parlamentarista, tendo assim seu poder reduzido. Jango concordou com a proposta e pôde assumir o poder em setembro de 1961. A emenda também previa um plebiscito para saber a opinião da população sobre a volta do presidencialismo ou a continuação do parlamentarismo. A votação aconteceria em dezembro de 1962. Entre setembro de 1961 e janeiro de 1963, o Brasil viveu no parlamentarismo. Passou por 3 primeiros ministros e nenhum deles conseguiu encontrar soluções para os problemas que o país enfrentava, como a dívida externa, aumento da inflação e instabilidade política. Jango, nesse período, se aproximou das camadas populares, aderindo às reivindicações deles, mas argumentando que, por conta do parlamentarismo, não poderia fazer nada, o que de fato acontecia. Isso para que a população ficasse descontente com o parlamentarismo e votasse a favor do presidencialismo no plebiscito, o que de fato aconteceu. Com a vitória do presidencialismo, Jango assumiu o governo em 1963. Escolheu para os ministérios figuras notáveis da intelectualidade brasileira, como o importante economista Celso Furtado, que assumiu como ministro extraordinário para a reforma administrativa, e Santiago Dantas, para o Ministério da Fazenda. Jango lançou o Plano Trienal, com o objetivo de, ao fim de seu governo, ter combatido a inflação e ter retomado o crescimento industrial. Pelo compromisso assumido com as bases populares, João Goulart entrou com um projeto extremamente ousado, o das reformas de base, que incluiriam reforma agrária, tributária, financeira e administrativa. Esse projeto claramente irritou os setores conservadores e também impediu que o capital externo entrasse no país, inviabilizando a proposta de crescimento econômico. Por não ter apoio das elites econômicas, João Goulart começou a se apoiar cada vez mais nos sindicatos, que cada vez mais pressionavam o presidente pelas reformas de base. A aproximação com as camadas populares incitou-as a se radicalizarem. As ligas camponesas, lideradas por Francisco Julião no Nordeste, queriam que as reformas acontecessem à força. Foi criada a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, uma central sindical que começou a organizar diversas greves que se tornaram constantes. Em março de 1964, João Goulart nacionalizou as refinarias de petróleo e desapropriou latifúndios próximos a rodovias ou ferrovias federais. Enquanto isso, a oposição também se organizava. Também em março de 64, cerca de 500 mil pessoas se reuniram em São Paulo, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que tinha sido organizada pela igreja, pelos empresários e pela classe média paulistana. Em diversas outras regiões do país, marchas do mesmo viés também aconteceram, para que o governo parasse de tomar tantas medidas consideradas de esquerda. O exército também se organizava contra o governo, tendo como principal líder Humberto de Alencar Castelo Branco,
chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Essas manifestações foram amplamente apoiadas pelas elites, antigas lideranças políticas e pelo governo dos Estados Unidos, que designou Lincoln Gordon como embaixador no Brasil e o elo entre o governo americano e os golpistas brasileiros. Em 30 de março, os militares, com o apoio da população, começariam a dar o golpe, apoiadas por diversos governadores, como Magalhães Pinto, em Minas, e Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos apoiaram enviando porta-aviões e outros equipamentos. O Congresso brasileiro declarou a presidência como em estado de vacância, mesmo com João Goulart estando no Brasil. Se Jango se recusasse a sair, ele não teria força e nem apoio para enfrentar as tropas golpistas. Ele decidiu partir para o Paraguai, em 4 de abril, e teve que deixar o país nas mãos dos militares.